Nesse mesmo dia nós tivemos reunião das mulheres, dos homens. Quem mais que teve? Não lembro o que mais que teve. Artéria. Então tá começando a ficar um negócio meio esquisito, né? Meio apertado. Estamos ali, né? Em oração. Vocês sabiam que hoje nós temos a visita de um casal que nos abençoou por muito tempo em Ribeirão Preto, Marquinho e Ingrid. Levanta aí a mão. Estão escondidos aí. Que Deus abençoe vocês. Isso daqui é fruto de semente que vocês lançaram também. Amém? Que Deus abençoe. Precisamos combinar para você ministrar aqui um dia, hein? Uma bênção. Sementes lançadas. E essas sementes dão frutos. E nós precisamos continuar. Compartilhei no domingo passado que nós estamos visualizando, espiando terra. Espiamos uma terra, já fizemos uma proposta, então eu conto com a sua oração. A igreja precisa vir junto em oração. Amém? A igreja precisa sonhar junto, a igreja precisa junto trabalhar. Sabe de uma coisa que é fantástica para que vocês vejam? Lá em São Paulo, quando a igreja saiu da sede e foi para aquela antiga casa de shows Olímpia, foi um pulo 3 vezes do tamanho da igreja. Mas houve uma mobilização tal que eu me lembro, eu trabalhava na administração e nós estávamos já cotando para comprar mais daquelas cadeiras café com leite, tipo dessa daqui com braço, era essa que tinha lá na sede, era essa, né, ô Marquinho? Hã? Não. Da Turiaçu para a Clélia. Na Turiaçu tinha as cadeiras que eram igual a essas aqui, eu acho, não era? Mas amém. Só que chegou um visionário e cutucou o nosso pastor. Falou, não, a gente vai para casa nova. Tem que ter mobília nova. Não, casa nova, vamos lá, vamos... E incentivou. Fizeram tal ali, que eu lembro que fizeram uma campanha da compra de cadeira. Ou seja, não tinha nada estabelecido, nada, mas vamos junto, você acredita? Eu, Alexandre, eu acredito, vamos lá. Eu comprava a minha, mas eu lembro que eu quero que tenha um visitante, eu vou e compro mais um. E aí foi eu sei que compramos a cadeira aí, 4.000 cadeiras na época. Bênção do Senhor, casa nova, tudo novo. Mas nós vamos sonhando, amém? Sorriso do Diego não está de ponta a ponta, né? É bênção, vai ser trabalho para todos, mas vai ser vitória para todos, amém? Louvado seja Deus. Por que eu estou dizendo isso? Isso tem a ver com a mensagem dessa noite. A mensagem dessa noite precisa, como todas, né? Todas que você vem, ela precisa te desafiar. A mensagem de hoje fala sobre desafio. Os grandes desafios nos promovem. E ela fala justamente sobre isso. Então nessa noite eu já queria que você começasse a desenhar, colocar um norte para a sua vida. Queria que você tivesse algo certo como escolher sempre um grande desafio para que realmente importe quando você vencer. Quando esse desafio for ultrapassado, você vai falar, pronto, agora que vem o próximo. Você vai se alegrar. Você vai realmente se importar quando você conseguir superar esse desafio. Porque Deus, Ele não nos fez para sermos pequenos. Deus nos fez para sermos grandes como Ele é grande. E estudando para essa mensagem, eu vi sobre um termo, uma expressão que é usada para várias vertentes, mas que foi introduzida no nosso vocabulário. Chama-se minimalismo. É um termo que a cultura moderna adotou. Hoje nós vemos frentes que estão adotando isso como, vamos fazer como a igreja primitiva, venda tudo.
e viva com o mínimo. Diferente, mas nessa noite eu quero trazer essa mensagem acerca, não de ter o mínimo, mas de fazer o mínimo. Fazer o mínimo. E o pior de tudo, que essa expressão, ela foi inserida no nosso vocabulário e também no hábito de milhões e milhões e milhões de brasileiros. Um hábito ruim, um mau hábito sobre as nossas vidas, na qual te faz perguntar conscientemente ou inconscientemente: como eu posso fazer o mínimo e ter sucesso? Como que eu consigo fazer isso? Como que eu consigo, com o mínimo esforço, obter o maior resultado? Como isso toca a mente das pessoas? Como isso enfraquece o pensamento das pessoas? Pessoas assim são aquelas que perguntam: como eu posso fazer o mínimo e ainda por cima manter o meu trabalho? Como que eu consigo? Como que eu posso fazer o mínimo e ainda conseguir boas notas no curso que eu faço, na faculdade que eu faço, na escola que eu estudo? Como que eu consigo fazer o mínimo e ainda manter a minha saúde? Como? Como eu consigo fazer o mínimo e ainda assim chegar no céu? Como? Uma pessoa assim, que pensa no mínimo, anseia por um resultado de um grande esforço, sem pensar em se esforçar, sem pensar em realizar um esforço que traga o fruto desse esforço. Entenda você que pensar pequeno é o fertilizante da mediocridade. Quando você está alimentando a mediocridade na sua vida, o pensar pequeno, ele é um fertilizante. Faz com que a mediocridade aumente. Inimigo número 1 da excelência. O pensar pequeno destrói a paixão. O pensar pequeno, ele é o câncer que corrói o tecido moral de uma sociedade. O pensar pequeno, ele destrói famílias, ele destrói empresas, ele destrói tudo por onde ele passar. E o maior problema disso tudo é que a nossa própria cultura há se encarregado de encorajar esse tipo de postura. A nossa própria cultura vem alimentando as atitudes mínimas para obter os resultados grandes. E hoje aqui nós temos alguns professores que congregam nessa casa. E o sistema educativo, ele não somente encoraja, mas também ele premia aqueles que fazem pouco esforço. Você imagina que ao final de um curso, uma forma de controlar, de definir se o estudante aprendeu ou não, a obtenção de um documento, a obtenção de um diploma, para realmente atestar a sua aprovação no ensino que ele teve. Todos nós que um dia estudamos, nós sabemos que passamos por esse momento. Muitas vezes nos preparamos para a prova e acabamos depois de um curto espaço de tempo esquecendo tudo. Tudo acaba saindo. O que eu quero fazer me entender nessa noite? Entenda você que a palavra educar, eu falei do sistema de educação, a palavra educar, ela vem do latim, da palavra educare, que o seu significado básico é extrair. O que se supõe que estamos extraindo algo de dentro das crianças, algo de dentro dos adultos, aqueles que estão aprendendo. Algo está sendo extraído de dentro dessas pessoas. O que seria isso? O que poderia estar sendo extraído? Os dons, talentos, habilidades, tudo sendo extraído através da educação. Uns aprendem com uma velocidade maior, outros querem ser os maiores pianistas da história
não estudando. É difícil, né, João? Mas eu vou melhorar, vou estudar, prometo. Mas é difícil, você quer obter um resultado sem obter um esforço, sem fazer um máximo para conseguir. É difícil. Para não dizer impossível. Logo, o que é que está sendo feito com as crianças nesse Brasil? Elas não estão recebendo a educação que elas precisariam estar recebendo. Líderes extraordinários não estão sendo formados por causa da fragilidade do ensino. E entenda isso não somente para as escolas. Nós vemos também, muitas vezes, que acontece na igreja brasileira. A igreja brasileira, muitas vezes, ela não se porta, aqueles que estão à frente, não se portam de maneira tal a exercer o máximo para trazer ali, por intermédio do Senhor Jesus, o maior conhecimento para que líderes extraordinários sejam gerados. Não está sendo respeitado a personalidade individual da pessoa. Não atribuímos o valor máximo, pelo contrário, nós sufocamos e erramos lentamente, como conta-gotas, não educando, mas impondo a todos aqueles que estão aprendendo, fazendo imposição. Nisso, não são pessoas extraordinárias que são geradas, mas sim muitos clones acabam sendo gerados. Pessoas que se parecem com outras pessoas, mas não o seu talento desenvolvido. Isso está a cada dia mais aumentando. E nessa noite essa mensagem precisa mexer com você. Nós precisamos nos tornar caçadores de talentos. Com conhecimento em mãos como ferramentas para podermos exercer o talento e estimular o talento nas pessoas ao máximo. É isso que nós precisamos fazer. O pensar pequeno, ele nasce pela falta de paixão dentro da pessoa. A falta de paixão por aquilo que nós fazemos. Quando nós não temos paixão por aquilo que nós fazemos, começa o pensamento pequeno a imperar. Começa a reinar um pensamento pequeno. Acontece também com as nossas leis, nós não respeitamos mais as leis. Nós estamos aqui à beira de uma estrada que tem o seu limite de circulação. Em sua extensão, ela tem o seu limite de 110 km por hora. O seu carro pode atingir 200, 300 por hora, mas nós precisamos agir de acordo com a lei. E se você for analisar, diante daquilo que a indústria automobilística te oferece, daquilo que o seu recurso pode, você precisa pensar pequeno diante da máquina que você está montado. Você está em cima de um grande carro, uma grande moto, mas você precisa respeitar o mínimo, respeitar uma lei. E sabe o que é o mais curioso? Que quando esse princípio fica assimilado em nós, ele permeia em outras áreas das nossas vidas. E ele começa então a achatar o nosso caráter. Ele começa então a apertar o nosso caráter. O nosso caráter começa também a diminuir. Afeta significativamente nosso trabalho. Olha, está fazendo de maneira significante o nosso trabalho, os nossos relacionamentos. Até um glória deram aqui. Tamo junto. Aquele que se contenta com o mínimo, entenda isso. Aquele que se contenta com o mínimo, ele está divorciado da excelência. Ele não quer excelência para a sua vida porque o mínimo já o satisfaz. Somente aspira por viver. Ou de outra maneira podemos dizer,
aspira por existir. Vejam que eu não estou entrando no mérito do nível de contentamento. De repente você tem uma certa condição financeira, mas você está contente com a casa que você tem, você está contente com o carro que você tem, contente com o nível de vida que você tem. Poderia ter algo muito superior, mas você está contente. Não é isso que eu quero falar. Não é sobre isso que eu estou abordando. Não é nível de contentamento, mas é o pensar pequeno. É isso o grande problema, que produz uma baixa autoestima dentro do ser humano, que não é resultado de um fracasso isolado, mas de uma conduta constante de nunca haver tentado. O fracasso por nunca haver tentado. E como isso nos ataca, como isso destrói o ser humano. Mas existe uma boa notícia. O ser pequeno tem cura. Eu gostaria de ter uma cura para mim, mas não tem. Mas o pensar pequeno, o agir de maneira pequena, tem cura. Tem cura. E a forma de você escapar dessa cura é você acordando a cada manhã e declarando o que é o máximo que eu posso fazer nesse dia. Vou deixar a mediocridade de lado, eu vou agir de acordo com um servo do Senhor, de acordo como um filho de Deus deve agir. Agir pensando grande, pensando em excelência. Amém? Nesse mesmo instante que você já acorda pensando dessa forma, você começa a se livrar do pensar de forma pequena. Sabe de uma coisa? Nesse mesmo período que nós estamos, em algum lugar do mundo, existem pessoas treinando para os Jogos Olímpicos que acontecerão em 2016. São pessoas ali que certamente estão treinando para conseguir o melhor, a melhor performance, conseguir a melhor colocação. Só que pode ter certeza de uma coisa que ninguém está se perguntando: qual é o mínimo que eu posso fazer para conseguir a medalha de ouro? Ninguém está se perguntando. Pode ter certeza que cada atleta está dizendo o que eu posso fazer a mais, o que eu posso me esforçar a mais para que dê resultado em 2016. Essa pergunta ela é completamente ignorada entre os campeões. Porque um campeão ele depende de uma postura diferente daquele que pensa de forma pequena, daquele que pensa no mínimo apenas. A forma como o atleta vai reagir diante das circunstâncias, diante do desafio que está olhando para ele em julho do ano que vem, vai fazer com que ao término da sua prova ele esteja com a garrafa na sua mão ou com a medalha no peito. A forma como ele agir vai fazer toda a diferença. E posso dizer algo? Isso é sobre as nossas vidas também. Dei o exemplo dos atletas, mas isso é sobre nós. E o nosso caráter vai revelar o nosso destino. Não existe atalhos para a verdade. Nós temos que caminhar por um mesmo caminho para derrotar sempre a mediocridade. Cada vez que você pule da cama, declare isso: hoje eu vou fazer o meu melhor. Eu trouxe uma frase de um rapaz que teve sucesso até na sua profissão. Alguém já ouviu falar? Tudo bem que é de uma outra geração, mas alguém já ouviu falar de Michael Jordan? Nossa, meia dúzia de mão, isso acaba comigo. Você ouviu falar? Não acredito. Sério? Quem é o Michael Jordan? Não é aquele lá do passinho, não. Esse é Michael Jackson. É outro. Michael Jordan era um jogador de basquete. Sabe que ele trouxe uma frase fantástica que eu guardo para mim. A frase dele é assim, ó: eu falhei, fracasso. Eu falhei mais de 9.000
arremessos na minha carreira. Eu perdi mais de 300 jogos e em 26 ocasiões confiaram a mim o último arremesso, na hora que o jogo estava acabando, para que eu pudesse dar uma vantagem ao meu time. E eu falhei. Ao longo da minha vida e da minha carreira, eu falhei. E por isso mesmo eu triunfei. Amém? É justamente por não haver parado diante do fracasso é que o homem se tornou simplesmente o maior jogador de todos os tempos. Aquele que foi proibido de participar do campeonato de enterradas porque ganhava todos. Maior jogador de todos os tempos. Podemos falar também o maior educador físico de todos os tempos. O maior fonoaudiólogo de todos os tempos. Nós podemos falar várias profissões aqui. Imagino que cada um aqui tem um livro de fracassos muitas vezes para contar. Mas o que você faz diante deles fará toda a diferença. Se você se tornar realmente lá na frente alguém que se contentou com o fracasso, ou alguém que viu do fracasso uma oportunidade, um desafio para seguir à frente, para continuar. Eu posso aceitar o fracasso na minha vida, porém, eu não aceito não tentar. Pelo menos eu preciso tentar. Eu preciso agir, eu preciso permitir que o Espírito Santo de Deus consiga me empurrar, porque o Espírito Santo de Deus ele está à minha disposição, mas se eu não avançar, se você não avançar, os planos deles não acontecerão. Os planos dele não acontecerá sobre a nossa vida, sobre a tua vida. Não acontecerá se você não permitir com que a nova oportunidade seja o desafio e o estímulo para você ir adiante. Siga em frente, avance, lembre-se que os grandes desafios nos promovem. Quer ser promovido? Escolha um grande desafio e encare ele de frente. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia, segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Quero falar acerca de um grande desafio. Segunda Crônicas, capítulo 32. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Acompanhe no telão se você ainda não achou. A palavra de Deus diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senecaribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senecaribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou, e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Versículo 5, ele cobrou ânimo e restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo e reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Para concluir, versículo 8, com ele está o braço de carne, mas conosco
o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Põe a mão sobre a sua Bíblia, vamos orar. Pai, é no Teu poderoso nome que apresento este momento a Ti, Senhor. Senhor, nesse momento convém que eu diminua e o Senhor cresça. Que o Senhor, ó Pai, se faça ainda presente sobre nós, como o Senhor esteve durante todo o período de louvor e adoração, durante os dízimos e ofertas. Continua conosco, Senhor, assentado no trono de louvor e adoração que levantamos para Ti nesta noite. Vem, Senhor, cumpra com o propósito na qual o Senhor veio nesta noite sobre esta casa. Que possamos nesta noite compreender, ó Deus, a mensagem que o Senhor traz para nós. Gera esse desafio sobre as nossas vidas. Gera, Pai, o estímulo necessário para sairmos, ó Deus, de toda zona de conforto, Pai. De sairmos, ó Deus, de toda paralisia. Sejamos fortes, sejamos corajosos, ó Pai. Tenhamos ânimo. Dá-nos ânimo, Senhor. Precisamos do Teu ânimo, Pai, para continuar, para seguir, para ir em frente. Ajuda-nos, ó Deus, nessa noite eu te peço. Por isso, Senhor, que os Teus anjos permaneçam acampados aqui. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, guardar esta casa. Senhor, guarda a semente que será lançada desse altar. Que ela possa encontrar, ó Deus, em cada um que aqui está, o solo fértil que a Tua semente procura, Pai. Para que ao seu devido tempo os frutos se multipliquem sobre as nossas vidas, sobre este lugar. E o Teu nome seja assim exaltado para todo o sempre. Em nome de Jesus é que Te louvamos e adoramos. Amém e amém. Grandes desafios. Grandes desafios nos estimulam a crescer. Grandes desafios nos impulsionam a crescer, a mudar, a largar as vestimentas de criança e começar a usar as vestimentas de adulto. Os desafios, os grandes desafios nos fazem refletir nas estratégias que nós devemos usar para passar por eles, para vencer a eles. Porém, às vezes o desânimo e a falta de vontade, a falta de coragem paralisa o servo de Deus de avançar, paralisa as nossas vidas e nos impede de pensar em crescer. Com isso, nós desistimos. Mas quando um grande desafio bate à nossa porta, sem nós termos a opção de escolher, quando o desafio vem, assim como aconteceu com Ezequias, e invade a nossa região, o nosso conforto, a nossa zona de conforto, como no caso da invasão de Senequeribe e seus homens. Quando nós vemos uma situação como essa vindo, nós temos, muitas vezes, se somos pegos de surpresa, nós pensamos em desistir. Mas a postura que esse homem teve, que esse povo teve, nos faz compreender que é necessário confiar em Jesus e saber que nele nós temos a vitória para cada desafio que aparece sobre nós. João, o Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, traz um ânimo para cada um de nós. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende ânimo, eu venci o mundo. Jesus dizendo para você, coloca na minha conta que em mim você tem ânimo, em mim você consegue a confiança, você consegue a coragem que você precisa. Mas nesse texto que nós lemos aqui nessa noite, nós vemos uma cidade que foi invadida. Um exército que buscava conquistar aquela cidade. Buscava
obter posses. E ali nós vemos uma primeira atitude. Logo no versículo 2 nós vemos já uma passagem que nos leva a compreender como o desafio precisa ser encarado. No versículo 2 vem o primeiro ensinamento que Ezequias traz, a palavra de Deus através da vida de Ezequias traz para nós. Nós precisamos, primeiro ponto que você precisa se manter, o primeiro ponto é visualizar o nosso inimigo, visualizar o desafio que teremos pela frente. Vendo, pois, Ezequias, ele viu, analisou e compreendeu que Senaqueribe estava resolvido a briga. Ele ia pelejar. Ele estava resolvido para lutar. Por isso tenha sempre o desafio sobre os seus olhos. Tenha sempre o desafio debaixo dos seus olhos identificado para que você consiga compreender. Você só vai conseguir vencer aquilo que você sabe que existe, aquilo que está sob o controle do teu olhar. Caso contrário, você não vai conseguir vencer esse desafio. Provérbios 27:12 diz: o prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples, o humilde, passam adiante e sofrem a pena. Aqui como povo nós vemos que no nosso dia a dia muitos obstáculos eles aparecem no nosso caminho. Se nós não identificarmos o obstáculo no nosso caminho, nós não teremos como retirá-lo do nosso caminho e eles poderão paralisar a obra do Senhor sobre as nossas vidas. Um obstáculo não retirado pode ser a grande armadilha sobre as nossas vidas. O obstáculo sobre as nossas vidas, se eles não reconhecidos, se eles não removidos, se ele não for removido, ele pode ser tudo aquilo que vai impedir o nosso avanço. Ezequias reconheceu aquele rei, reconheceu as suas intenções, reconheceu a forma como ele estava se direcionando, aquilo que ele estava planejando para atacar sobre a cidade de Jerusalém. E de pronto, Ezequias, ele procurou proteger a cidade. Proteger a cidade contra a invasão do seu inimigo. Isso nós devemos fazer sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. Nós devemos proteger as nossas vidas contra o avanço do inimigo. Aqui, a atitude de Ezequias, ele estava impedindo com que o mal, com que o pecado viesse sobre a cidade de Jerusalém. É isso que eu e você precisamos fazer. Proteger contra toda a invasão daquilo que não provém do Senhor, daquilo que é mal, que vem para roubar a nossa paz. Tudo aquilo que vem para roubar a nossa paz, nós devemos abrir os nossos olhos. Mas sabe como isso aconteceu? Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí em 2 Crônicas 32, você vai ver no versículo seguinte, no versículo 3, que existe aqui um segredo, como Ezequias realizou esse planejamento para impedir o avanço de Senaqueribe. Versículo 3 ele disse: teve conselho. Eu vou ler a minha versão aqui, depois eu leio a que está no telão. Teve conselho com os seus príncipes e com os seus homens valentes, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim ele resolveu, de acordo com os seus príncipes. Ezequias, ele tinha relacionamento. O grande segredo aqui, ele não fez nada sozinho. Termina o versículo 3 dizendo: e eles o ajudaram. Quem? Aqueles que se relacionavam com Ezequias. Príncipes, homens valentes, todos os níveis. Aqueles que estavam próximo ao rei Ezequias. Ele não resolveu fazer nada do seu coração. Ele não resolveu fazer nada da sua própria vontade. Ele não resolveu fazer nada sozinho. Ele não fugiu para se esconder.
Ele apresentou príncipes, homens valentes. Nós estamos com um problema, nós estamos passando por um problema. É certo que virá um exército para nos derrubar. É certo que virá um povo que virá para conquistar a nossa terra, para roubar a nossa paz. O que é que nós podemos fazer? Qual será a saída para esse problema que nós estamos aqui em frente? Um desafio foi colocado diante de nós. O que nós podemos fazer? Porque Ezequias teve relacionamento, ele buscou conselho com os que estavam próximos. Para de resolver as coisas sobre a tua vida de maneira solitária. Jesus, ao sair do ambiente de glória do seu batismo, em Mateus 3 e entrar em Mateus 4, ele é levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. Foi o próprio Espírito que o levou à tentação. Sozinho. Jesus Cristo estava lá. Tudo bem, você pode dizer, Jesus é Deus, mas ele estava em forma de homem. E ali, naquele momento, ele mostra: a forma de combatermos no momento da solidão é palavra. Temos que ter intimidade com Deus, temos que ter palavra para combater o diabo com a palavra. Mas ele nos ensina, a solidão traz tentações terríveis, traz provações terríveis. Portanto, não caminhe só. Quando Jesus levanta os seus apóstolos, ele sabendo, os seus discípulos, ele sabendo que esse é um grande problema, ele levantava de 2 em 2. Ele levantava para que andassem sempre algum com companhia de outro, para que quando um estivesse fraco, o outro o levantasse. Ezequias então aqui foi ao povo do relacionamento que ele tinha, tomaram em conjunto uma decisão: vamos dar uma péssima recepção a esse exército. Esse exército virá com cavalos, virá com animais. Maravilha, vamos dar uma fria recepção. Vamos cortar a água deles. Vamos tampar ali os poços que eles poderiam prover dessa água. Então naquele momento o corte acontece. A primeira ação para que o exército inimigo não se sentisse à vontade diante do desafio que estaria à frente, de destruir aquela cidade, de tomar aquela cidade para eles. E como todos estavam juntos na mesma missão que Ezequias, todos se deram as mãos, todos se uniram, se lançaram automaticamente ao trabalho juntos. O segredo: juntos. Juntos eles foram para o desafio. Juntos nós vamos paralisar o avanço do nosso inimigo. Juntos. No versículo 4, os ensinamentos continuam. Nós vemos que nós precisamos proteger aquilo que realmente é importante. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes. É o corte de água sobre o povo, é aquela recepção fria que eu estava falando. Como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Encerrando ali, fazendo separação, aquilo é para o nosso povo. As águas é para saciar a sede do nosso povo. Nós não podemos permitir com que venha um povo de fora e roube aquilo que é nosso. Josué 7, versículo 15 diz: e será que aquele que for tomado como anátema, maldito, será queimado a fogo, e ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Aquele que for achado com a coisa condenada, olha, essa versão eu não conhecia, como a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Era isso que estava sobre aquele povo que se levantava para tentar roubar a paz de Jerusalém. Então entenda você,
que separar o joio do trigo, separar aquilo que é bom daquilo que não é bom, separar aquilo que realmente importa daquilo que não importa, ajudará ao cristão a descobrir exatamente naquilo que ele deve concentrar suas energias, naquilo que ele deve concentrar suas forças, sabendo separar o que importa daquilo que não importa. Há certas situações que precisam ser resolvidas hoje. Há certas situações que precisam ser resolvidas agora. Porque podemos viver algum tempo sem ela. Não haverá problema se elas saírem. Porém, existem outras que precisam ser eliminadas para sempre. Estão apenas atrapalhando o bom andamento. Precisamos nos preocupar com aquilo que importa. É chegado o tempo de tomarmos as ferramentas para as nossas vidas. Eu até trouxe uma ferramenta que eu ganhei de presente da Elaine Furlanes. Agora, meu amigo, se você dormir no culto, já estou ali, já olhei, já estou de olho ali. Reinaldo não dorme mais na mesa de som. Brincadeira, não dorme. O homem está ativo. A Elaine está aí ou não? Ah, está no bolinha? Tinha esquecido, achei hoje. Falei, eu vou. Não tem nada a ver com a mensagem. Amém? Existem coisas que nós precisamos eliminar para sempre. Essa é uma outra mensagem, a parábola do joio e do trigo. Existem coisas que vêm somente para contaminar, que não são benéficas à nossa fé. Ezequias garantiu o seu próprio suprimento de água para Jerusalém, para poder então continuar, porque a batalha não vai parar, ele vai continuar guerreando contra nós, mas nós precisamos ter o nosso alimento, o nosso sustento. Mas ele assim começou a impedir, começou a colocar as limitações para que Senequeribe e seu povo não avançasse. No versículo 5 ele continua dizendo ali, para estarmos preparados para as provações. E ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Olha só, o homem visionário. Olha só o que esse rei estava fazendo. Ele já viu o avanço, ele já deu o cartão de visita, já deu a recepção fria. Aqui vocês não têm água. Mas ele se importou com toda a guerra, ele olhou para tudo aquilo. Então o que ele fez? Ele veio restaurando o muro. O muro fala de proteção, ou seja, uma vida de oração. Começa então com a tua vida de oração sendo restaurada, para que isso impeça o avanço do inimigo. E ele ergueu torres, ou seja, pessoas que eram vigilantes, pessoas que estavam ali nas torres ali visualizando o avanço do inimigo para saber o momento certo de contra-atacar. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Nós nos protegemos, mas nós estamos prontos também para atacar. Nós estamos também prontos para o contra-ataque. Da ferramenta, da arma que nós temos, do escudo que nós temos, da armadura separada para nós em Efésios 6. De todas as ferramentas de defesa que nós temos uma que não é de defesa, que é de ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Se essa ferramenta é colocada na nossa mão, é porque nós precisamos usá-la. Se você só abrir a tua Bíblia no domingo, quando você vir ao culto, como é que você vai usar? Essa espada tua vai estar sempre empoeirada, vai estar sempre cega, não vai ter utilidade alguma. Por isso, esteja sempre preparado para as provações. Como? Levante muros ao seu redor. Esteja atento, esteja vigilante, esteja sempre visualizando a forma como o inimigo está avançando em sua direção.
Ezequias fez esse conserto para afastar esse problema. Algo que faz parte do nosso dia a dia são problemas. Se eu pedir aqui para levantar a mão, cada um aqui vai levantar a mão dizendo: eu estou passando por algum tipo de problema, seja do nível que for, eu estou passando por problemas. Por isso, assim como Ezequias fez, assim como ele direcionou o seu povo, entenda o que Deus está falando para você nessa noite. Restabeleça a sua vida de oração, restabeleça os teus muros, restabeleça o teu muro e seja guardado de todo o avanço do teu inimigo. Essa é a forma que nós temos para avançar. Um desafio é colocado diante de nós. Por isso, assim como o povo de Ezequias ficou em prontidão, você precisa estar em prontidão. Versículos 6 e 7, ele continua dizendo acerca do segredo para obter então a bênção do Senhor, para alinhar a tua vida com a vida do Senhor. Ele pôs oficiais de guerra sobre o povo. Ele pôs líderes de célula sobre o povo. Ele pôs líderes de ministério sobre o povo. Ele pôs diáconos sobre o povo. Ele pôs presbíteros sobre o povo. Ele pôs oficiais de guerra sobre o povo. Reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração dizendo, versículo 7: sede fortes e corajosos, não temais, não tenham medo, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que está com ele. Aqui vem então: sejam fortes, tenham ânimo, sejam corajosos, não se esquecendo que existe uma missão que foi dada a oficiais de guerra, mas nós estamos em uma mesma missão, nós estamos juntos como esse povo está junto, nós estamos sobre uma mesma missão, porque Deus instituiu esta casa para avançar, Deus instituiu esta casa para ser igreja fora da igreja, Deus instituiu um povo que vai e faz manutenção nas praças. Isso é um pregar de evangelho, isso é o pregar da palavra do Senhor sem usar palavras, é o avançar, isso é o ser igreja, isso é ser igreja, é o sair dessas quatro paredes e anunciar que existe um Deus que é maior, existe um Senhor que é maior do aquele que está com ele, daquele que está no mundo. Amém? Exalte a ele, glorifique a ele, pois ele é maior, não há outro igual. Ele é maior que todas as coisas. Você pode de repente não concordar com algo, é um direito seu. Eu não concordo com alguma questão, mas vai, converse, vá, procure alguém que faça parte dessa casa, dessa liderança, procure alguém, converse, abra de maneira particular, abra o teu coração, deixa claro que isso não é uma afronta, deixe claro que isso é uma forma de compreender, para então melhor obedecer ao Senhor, melhor obedecer à vontade do Senhor, à vontade de Deus. Mas se algo está me corroendo dentro, eu preciso colocar para fora. Não guarde isso e não compartilhe isso com pessoas erradas. Não compartilhe isso, confie no poder de Deus. Mas são homens, levantados por homens. Mas quem opera é Deus. Quem opera é o próprio Deus. Quem opera, quem está à frente é o nosso Senhor. Portanto, a sua postura diante de uma situação como essa vai trazer o favor de Deus em tua direção. Por isso, confie no poder dele.
Busque conhecê-lo mais, busque aprofundar-se mais. Uma vida com Ele. Não deixe apenas por final de semana, mas tenha dia a dia com Ele. Vamos pular agora para o versículo 20 para concluir. 2 Crônicas 32, versículo 20. Para compreender a vontade de Deus. Porém, o rei Ezequias e Isaías o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo. Acho que eu já li em algum lugar. O Senhor daria ordem aos seus anjos. Tá aqui já, a espada já. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este com o rosto coberto de vergonha, é assim aquele que se levanta contra você. Coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Olha isso. O próprio exército inimigo tratou de dar cabo do seu líder. Versículo 22. Assim livrou o Senhor a Ezequias, assim livrou o Senhor a Gabriel, assim livrou o Senhor a Brenda, assim livrou o Senhor a Lucimeire, assim livrou o Senhor a Cleiton, assim levou o Senhor a cada um de nós. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém, aos membros da Bola de Neve em Ribeirão Preto, das mãos de Senecaribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz. Lhes deu paz. Quando o Senhor visita a tua vida, quando o Senhor vem ao teu encontro, quando o Senhor envia os seus anjos a seu favor, Ele vem com paz. E a paz é por todos os lados. Amém. Louvado seja Deus. A paz que excede a todo entendimento está com os filhos de Deus. Oh! Assim livrou o Senhor Ezequias. Nós só conseguiremos colocar em prática aquilo que é a vontade de Deus. Se descobrir, e se você descobrir, e se você entender a vontade dEle. Caso contrário, você vai pôr em prática aquilo que está no seu coração. E ainda achar que é a vontade de Deus. Porque você deseja que aquilo aconteça. Logo, eu estou com paz no meu coração. Cuidado com isso. Cuidado com essa paz. Busque, como nós vimos esta noite, o rei buscando ao Senhor. Busque então a vontade de Deus. Essa vontade que vai nos retirar de todo território minado, vai nos retirar de todo território contaminado, vai nos retirar de todo engano, de toda falta de paz. Está na hora do Espírito Santo te levar para lugares aonde você sequer imaginou. Está na hora de você permitir que o Espírito Santo te leve a projetos maiores. Está na hora de você permitir que o Espírito Santo te conduza a projetos maiores que vão exigir de você o teu máximo. Vão exigir de você sair de um pensamento pequeno, sair de um pensamento mínimo e te levar à exaustão, te levar ao máximo, te levar a tudo aquilo que está dentro de você e muitas vezes você não tem nem ideia. Posso dizer algo, o Espírito Santo ele quer com que você se surpreenda com você mesmo. Quando você conseguir colocar para fora o máximo dos seus dons, o máximo dos seus talentos, prepare-se para você se surpreender com aquilo que você é capaz. Algo que você nem imaginava. Prepare-se para suprir então as necessidades daqueles que estão ao seu redor. Prepare-se então para romper com tudo aquilo que está atrapalhando a tua vida. E então entrarmos no versículo 23. E muitos traziam a Jerusalém
presentes ao Senhor, gratidão, adoração ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. E o melhor de tudo, Senecaribe, aquele que se levantou em determinado momento dizendo: eu vou conquistar, eu vou roubar, eu vou tomar posse para mim. Vimos então que Deus trouxe o descanso, Deus trouxe um anjo para trazer paz. Senecaribe foi levado para o seu povo, para a casa do seu Deus, e os seus próprios soldados deram o fim dele. Houve confusão no arraial do inimigo. Toda vez que você levanta o seu clamor a Deus, Deus faz com que venha confusão no arraial do inimigo. Toda vez que você coloca a sua dependência nas mãos do Senhor, confiando que Ele trará as respostas que você precisa, Ele traz confusão no arraial do inimigo, traz confusão na casa do inimigo, leva toda a confusão para o exército do inimigo, porque nós somos feitos, formados, moldados por desafios. Os desafios nos fazem voar mais alto. Mas eu não consigo voar, portanto você precisa estar nos braços do Senhor, que te faz então voar. Você, por suas forças, você vai poder no máximo correr, no máximo caminhar. Mas quando você se entrega nas mãos do Senhor, Ele te conduz por cada região nessa terra. E o melhor de tudo, nós vemos que ao término o término dessa história, no versículo 23, o povo reconhecendo que Deus estava nessas atitudes, Deus estava nessas ações, Deus havia permitido que aquele desafio fosse imposto diante do seu povo. Deus permitiu com que o mal chegasse perto, para ver a postura e o caráter daquele povo. Entenda que muitas vezes Deus vai permitir para que o seu caráter seja revelado. Deus vai permitir com que o mal chegue perto da tua vida, para que o teu caráter seja revelado. E se você permanecer fiel a Ele, chegará o tempo como nesse versículo 23, o que será cobrado de você será nada mais, nada menos do que a tua porção de gratidão. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor, ofertas de adoração ao Senhor. Salmo 126, versículo 2, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Por isso que os seus lábios se encham de riso, que os seus lábios se encham de riso, e o teu coração de alegria, pelos feitos que o Senhor tem realizado sobre a tua vida